Fala galera, aqui é Francisco Baruffi para a Academia Brasileira de Omaha e hoje eu estou junto com o Nathan Aslan e o Alisson Lindsay, hoje revendo um torneio de Pot Limit Omaha de $82, um KO Mania do PokerStars, aonde o Alisson é o nosso personagem de hoje que estava jogando e ele foi até os finalmente desse torneio e a gente vai estar falando sobre todas as partes deles, tudo que rolou, os melhores spots e as dúvidas que a gente tem e o que a gente faria de diferente enxergando hoje. Então você vai estar recebendo semanalmente partes desse torneio para que você aprenda conosco e evolua conosco sobre tudo que pode acontecer num torneio e que aconteceu com o Alisson aí. Então a gente vai dar andamento agora com os primeiros blinds, as primeiras mãos, e você vai ter todo esse conteúdo disponível. Se você é cadastrado na Academia Brasileira de Omaha, você vai receber semanalmente um e-mail com mais uma parte desse torneio para poder curtir e aprender conosco. Vamos lá então, o Alisson vai tomar a frente aqui, porque foi ele que jogou o torneio, e eu estou à disposição para qualquer comentário e dúvida, e o Nathan também está do outro lado aí para a gente fazer isso tudo junto. Vamos lá! Então, só algumas observações. Como você pode ver, esse torneio você começa com 10k inicial. Eu não estou exatamente com 10k, porque eu sempre gravo a tela, só que esse torneio ele tava fora do meu escopo. Ele não tava na tela que estava sendo gravado, só que depois eu falei, vamos colocar. Eu fui e resolvi colocar. E eu tava jogando ao mesmo tempo o Zoom, né? Eu jogo o Zoom bastante. Eu jogava Zoom bastante. Esse torneio aqui tem uns 6 meses, mais ou menos. E eu jogava 4 telas de Zoom e eu sempre abria uma mesa de torneio ou outro só pra ir jogando mesmo. E por acaso eu abri esse 82 e a gente fez Deep Run e com certeza a gente deve ter muito material bom pra discutir aqui. Com certeza eu vou ter algumas coisas que eu não concorde hoje e deve ter alguns erros. Vai ter algumas jogadas que talvez a gente nem concorde entre a gente. Mas faz parte, eu acho que poker não tem uma linha absoluta. Acho que a gente pode ter várias formas de jogar um spot e vamos lá. Nathan, como é só uma tela de mesa regular, eu vou constantemente acelerar. Então é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta sobre algum spot que a gente não foi a fundo, porque talvez a gente ache que é padrão, vocês podem perguntar aí nos comentários e a gente sempre vai estar respondendo, ou mande um e-mail pra gente, entre em contato com a gente e a gente sempre vai estar tirando as dúvidas. Então vamos lá. Play. Vamos lá. Em relação Pode falar, Nathan. É justamente isso que eu ia perguntar, em relação ao tamanho do size para flop. Eu ia falar junto com vocês, mas ia falar os três. Como a gente tá no começo do torneio, as blinds estão 40, 80, todo mundo tá ali com 100 big blinds ou mais. Acho que é bem padrão a gente abrir o pot cheio mesmo. Então, como se fosse um cash game. Então, eu sempre vou adotar o size do pot cheio, porque primeiro eu vou estar bem tight no meu range, e segundo, pra também ganhar quando os vilões foldam. Então eu sempre vou abrir pot cheio nesse começo. Só mais pra frente, quando a gente ficar mais short, eu vou diminuir meu size mesmo. Mas acho que por enquanto, acho que o melhor a adotar é o size do pot cheio mesmo. Até hoje acho que é algo que eu adotaria pro meu game mesmo. Tá, beleza. Aproveitando que você abriu as notes aí, o que você usa de notes normalmente? Só pro pessoal que tá assistindo. Só alguns. Minhas cores, elas não se relacionam exatamente se o cara é fish, se o cara é reg. Minhas notes, elas relacionam se o cara ele tem uma tendência passiva. Se o cara tem uma tendência passiva, por exemplo, que é esse azul claro, ele é um cara que eu vou buscar value betar mais, é um cara que eu vou betar menos pro blefe. Se o cara ele tem tendências mais tights, por exemplo, que é o rosinha que vocês vão ver mais pra frente, é um cara que eu vou abrir mais quando eu tô do bottom, ele tá nas blinds. É um cara que eu vou betar mais também, porque eu acredito que ele vai foldar mais no pós-flop. E é um cara que eu vou dar mais... eu vou dar mais credibilidade aos bets dele pós-flop.
E tem esse verdinho também, que é um cara mais agressivo, é um cara que eu vou buscar se betar menos. É um cara que, para evitar eu tomar check raise, eu vou usar um bet size maior, porque eu não quero que eu tome check raise e dê um preço bom pro check raise dele. Entendi. Então, basicamente, essas as adaptações que eu faço de acordo com a cor do oponente, mas não é necessariamente se o cara é regra, se o cara é fraco. Entendi. Então, o verdinho é mais agressivo, o azulzinho mais passivo. Aí tem um rosinha que é mais tight também. Perfeito. E tem um laranja, que ele é tipo um meio termo, é um cara que é mais balanceado mesmo. Então, tem esse laranjinha também. Beleza, tem um vermelhinho. E tem um vermelhinho também, que ele é tipo... Ele é um cara balanceado, só que eu vi algum spot dele que eu posso explorar. Então é basicamente isso. Não faz tão sentido assim, mas pra mim faz... O importante é que pra você faça sentido. Perfeito. Só pra gente se nortear. Aproveitando, questão que é um torneio KO, só explicar pro pessoal aí como que é a dinâmica de um torneio KO e se você vai chegar a tomar algumas decisões diferentes pelo estilo do torneio. Acho que por ser um torneio KO e a gente ganhar o bounty dos players, eu vou fazer algumas adaptações. Primeira adaptação, eu com certeza vou all in mais light com os caras, se eu estiver cobrindo os jogadores. Segunda adaptação, eu vou fazer o possível pra eu preservar meu stack. Eu sempre vou querer estar cobrindo o stack da mesa. Por exemplo, você vê aqui que no momento eu tô cobrindo todo mundo menos o Nubladonk. Eu sempre vou tentar ter a situação que eu tô cobrindo a maioria dos meus jogadores. É claro que não vai ter 100% de chance, mas por exemplo, vamos supor, eu abro e o Nubladonk me tribeta. Não faz sentido eu ficar defendendo tribet de Nubladonk, porque... primeiro que eu não cubro ele tem total interesse de all-in comigo, porque ele pode pegar o meu bounty. E se eu foldar o pós-flop, eu vou deixar de cobrir os stacks dos outros. Então é esse tipo de adaptação que eu vou fazer. Mas lembrando que eu não sou regular de MTT, eu sou regular de cash, mas é essa adaptação que eu faço pro meu game, basicamente. Lembrando, como esse cara ele tem uma tendência mais passiva, vocês vão ver que eu sempre vou tentar value betar maior. Você vê que como ele tem uma tendência mais passiva, como eu falei, meus value bets vão ser maiores. Eu sei que ele vai cometer erros passivos. Então, meus sizes sempre vão ser maiores nesse caso. Ainda mais que ele tem essa tendência passiva dele. Então essa é uma adaptação minha contra esse tipo de jogador. Perfeito. Então, se fosse, por exemplo, um jogador mais tight, eu nunca faria esses sizes. Então, é uma questão de jogador mesmo. Lembrando que, por mais que às vezes a gente tenha as stats, eu não jogo só uma mesa de torneio, eu tô jogando uma mesa de torneio e outras mesas de cash. Então, às vezes essas cores, vai parecer um pouco sem sentido, já que a gente pode olhar nas stats, mas pra mim eu preciso da velocidade de olhar a cor do oponente e já poder tomar uma decisão baseada na cor do oponente, ao invés de eu procurar as stats. Bem particular, né? Nesse spot eu prefiro o bet do que check behind, primeiro porque... eu não quero que às vezes o vilão pegue uma equidade de backdoor aqui e ele começa a me barrelar. E segundo que eu não quero capar o meu range, por mais que não atinja muito bem meu range de limp versus limp, eu acho que é bem ok eu betar meu valete, e se ele der raise eu foldar o meu valete. Eu acho que qualquer coisa que ele invente de dar check raise, meu valete não tem muito valor mesmo. E eu também não tenho interesse em capar meu range, então eu prefiro muito mais do que o bet do que o do check behind aqui. Que teu check behind e tu tá desligando a mão quase, né? Basicamente. Mas eu até entendo o Alisson do passado. O Alisson do passado, ele vê aqui um backdoor de pausa, ele tem um par e ele às vezes quer realizar, mas eu não concordo com o Alisson. Faz quanto tempo que tu jogaste esse torneio? A gente tá gravando em novembro, né? Novembro de 2017. Vai fazer 6 meses agora. Tem bastante mudança aí. 6 meses dá pra melhorar muito mesmo o game, então... E assim, você vê que a minha decisão de betar é porque eu até tive a ideia de tentar representar o Flush no River, representaria melhor o Flush no River tendo o Eye de coração, então... Sim. Mas assim, eu não gosto muito da minha ideia, porque, por exemplo, se ele check aqui, eu vou fazer o quê? Vou betar o meu valete, entendeu? Fica uma situação bem estranha. Então, não foi, eu acho que foi a mão que foi... A gente poderia melhorar muita coisa mesmo.
E o nosso Nubladon que deu uma ajudinha. Aí fica bom. Agora o que fica interessante da dinâmica é que, vamos supor, se eu tivesse checado o behind aquele turn no flush, talvez eu não representaria tão bem o Nut Flush agora. Talvez ele até pagaria mais light. Mas assim, como eu betei turn e ele foi de lead e eu dei raise, eu represento muito mais, com muito mais credibilidade o Nut Flush. Então, sim. Acho que a gente tem que pensar isso também. Acho que é bem ok a gente dar esse overcall do button com esse Paul Moko aqui super short. Não vejo valor em bet. Também não. Multi-way assim. Mesmo sendo um bet de 200, não tem pra que eu defender esse aqui também, então. O que eu achei interessante foi o Nubladon, aquele dando check behind com a trinca dele. Você vê que ele é um jogador pensante. Mesmo ele sendo muito agressivo, com stats bem agressivas, o cara sendo 52, 34, não quer dizer que ele é ruim, ele entende bem o pós-flop do Omar, então... Acho que a gente tem que ficar um pouco esperto com o Nubladon aqui. Sim. Escolher bem os spots. E querendo ou não, o Nubladon aqui é um cara que eu não abriria muito do button se ele tivesse nas blinds, porque eu espero que ele vá tribetar muito. Tem essa adaptação também, se tiver um jogador agressivo das blinds. E, novamente, como ele é muito agressivo, eu acho que esse é um spot muito bom pra 4bet também, porque querendo ou não, tem Eyes que bloqueia os Eyes dele, e o range de call dele pro meu 4bet é basicamente 9, 10 valete, 9, 10 dama, alguma coisa, e eu vou estar dominando bastante esse range do call, então acho que é um spot bem bacana pra 4bet. Se ele me 5bet, eu vou com certeza foldar. Sim, eu ia te perguntar isso, mas é bem claro, né? A gente tem rei também, não compensa a gente querer isolar o limper, ainda mais com o Nubladon, que ele parece um jogador decente pós-flop, então só dou o overlimp mesmo e vamos jogar um pós-flop. Mais uma vez, eu cubro ele, acho que é bem ok. Mesmo sendo cash game, acho que eu também defenderia essa tribet, então acho que é bem ok. Agora nesse flop não tem nada o que fazer, a gente só vai foldar mesmo. Você vê que o Mort ele não defendeu basicamente pro mini raise. Talvez o Mort é um cara que a gente pode adaptar abrindo um size menor nele. Então, acho que essa é uma note que a gente também deveria tomar, que eu não tomei durante o torneio, mas acho que é importante também. Essa mão minha, como vocês podem ver, por mais que às vezes eu tenha odds diretas aqui, é uma mão que pode me dar muito problema pós-flop. Eu tenho um gap do 6 e do 7 aqui. Eu prefiro só foldar ela mesmo, porque primeiro ela vai flopar a parte de baixo dos straight draws, então eu prefiro só foldar essa mão mesmo direto. E as mãos que eu acertar vai ser mãos que o MP não vai dar muita ação, então só prefiro foldar mesmo. Também prefiro. E quando o SB, enquanto o Small Blind vem aqui dar o overcall, acho que é mais um motivo pra gente foldar, em vez de jogar essa mão multiway. Por mais que a gente aumente nossas odds, é mais um motivo pra gente foldar. Essa mão eu gostaria que eu fosse de limp, eu acho que é a melhor solução mesmo. E nesse flop, como o Ento Major ele não deu raise, acho que esse é um flop muito bom pra gente de bet. Não acho que é um que vai atingir bem o range dele de check behind.
E a gente tem bastante potencial para continuar o bet turn. A gente pode continuar em qualquer pausa, pode continuar em qualquer copas, já que a gente tem um 10 de copas, pode continuar em valete. Então acho que é bem ok mesmo. Perfeito. Por algum motivo eu decidi não betar. E, novamente, esse é um spot muito bom pra bet e é um spot terrível pra check call. Por mais que, às vezes, até entendo a Alisson do passado, porque esse bet desse cara nesse turn não representa muita coisa, porque ele basicamente tá tentando representar um flush em Eyes ou um flush em Rei, que não betou flop, ou um flush dama que não betou flop, o que eu desacredito. E eu tenho um 10 de coração, mas assim, por mais que eu não acredite que ele tenha esses flushes, às vezes ele pode estar até me blefando a mão que vença. Sim, eu não acho... Eu não sei qual é que vai ser a atuação no River, qual é que é a linha que você pensou no River, mas não... Não, eu acho terrível esse check call meu turn mesmo, por esses motivos, mas... Dado esses motivos, eu prefiro tanto o bet flop e o bet turn do que esse check call, achei terrível. Por mais que o vilão não represente muita coisa, o blefe dele pode estar me ganhando, então eu prefiro esse check fold mesmo turn. E ele foi parceirão. De novo, valete, rei 5, no blind do Morte, é uma mão que eu devo abrir, eu não acho que eu devo dar esse fold direto. O Morte, se bem que eu não tinha essa leitura ainda, né? Ele não, em 13 mãos ele não jogou nenhuma. E você viu só um fold antes, né? Pode ter sido uma mão bizarra, pode ter sido uma trinca na mão, enfim. Mas claro, já dá uma joguinha, uma tendência, claro. 13 mãos, não abriu, não jogou nenhuma, né? Agora 14 mãos não jogou nenhuma, então a gente pode tentar. Antes que alguém pergunte, eu não tenho nenhum motivo especial pra dar 3x ao invés do pot cheio, eu acho que eu deveria ir de pot cheio mesmo. Uhum. E eu gosto da minha ideia de bet flop, porque eu tenho o rei de paus, é um bordo seco, então eu posso continuar barril em muitos turns. Eu acho que o dama é um turn muito bom pra continuar barrelando. Sim. Porque querendo ou não, completa muitos wraps, muitos 2 pares meus. E eu bloqueio straight draws do vilão, então acho que é bem ok eu continuar de barril. Nesse River não gostaria que eu fosse de bet nesse passado, porque basicamente o que eu vou tirar valor desse range do vilão, que foi check call flop e check back turn. Então eu prefiro que eu fosse de check. E eu acho que eu poderia ir de check call dependendo do size dele, mas eu não vejo valor em bet nenhum. Acho que o check call e o check fold são as duas linhas que eu deveria adotar nesse River. Para esse vilão em específico, eu não tenho nenhuma leitura em particular. Se você ver esse 33 aqui, é o status de bet dele no River. Então, basicamente, provavelmente ele teve 3 oportunidades e betou uma no River. Então, a gente não tem uma leitura muito boa ainda. Mas esse bet meu no River não tem sentido algum. Não faz sentido nenhum. Você já explicou antes da gente falar, porque... ele só vai te dar o call ali seguido, né? Porque não tem 2 pares de maneira nenhuma na mão dele, porque senão ele beta ele beta o turn, né? Rei dama, que ele poderia te dar o call, digamos que ele acertou a dama, deu check back turn. O rei você tá bloqueando o rei dama, 10 de dama ele vai betar. Não tem lógica nenhuma. Sim. Acho que é bem ok até agora. Acho que o Open com Ice Rei 7-8 do Small Blind, o Bet também nesse flop, acho que é bem padrão mesmo. Sim. E querendo ou não, nesse turn eu tenho que mandar outra. Primeiro porque eu bloqueio Straight Draw. Segundo porque eu não bloqueio nenhuma carta de ouros. Então acho que é um bet até padrão nesse turn. E outra coisa, o que completou aqui foi basicamente um gut shot nesse turn. Porque se
Se o vilão tivesse rap, provavelmente ele mandaria já nesse flop. Então, acho que é um bet bem padrão, né, nesse turn. Eu até entendo o Alisson do passado de pensar, eu não tenho ouros, o vilão pode estar blefando, e eu tenho um 7. Então eu entendo a ideia dele de check call. Mas o bet turn, eu acho que a gente tem um EV bem maior do que a ideia de check call. Também acho. E eu tive a ideia de blefar nesse river. Mas eu acho que esse river não é muito bom de blefar primeiro, porque como tem muito missed draw, se ele por acaso tiver um straight aqui, é perigoso ele não foldar pro meu bet, porque querendo ou não, eu posso ter muito missed draw. Tipo um Ás de ouro que betou flop, foi check turn. Sim. E missou e agora tá betando. Então, eu não acho que é um spot muito bom. Apesar de parecer, às vezes eu tendo os dois blockers, eu não acho que é um spot muito bom pra blefar. E basicamente, e se o vilão tiver o missed draw ele, não tem nenhum motivo pra betar. E eu não acho que ele também vai blefar o missed draw dele nesse river, então... você dando call turn, eu não vejo ele blefando também. Então eu vou só de check, acho que check river é a melhor opção mesmo. Mas você vai de check call se ele beta aí? Acho que eu vou de... Pra ser sincero, eu acho que o Alisson do passado ele ia de check call mesmo. E nesse river, eu sinceramente, por mais que eu tenha uns blockers, eu acho que é um pouco close, mas eu não foldaria, ainda mais que tem um bounty dele na linha. E eu tenho os blockers mais importantes, e eu não bloqueio nenhum ouros, então assim... Não tem por que eu foldar, pra eu foldar eu teria que ter uma leitura muito, 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 muito forte de que ele nunca vai estar blefando nesse river. Sim. E querendo ou não, se ele tivesse uma trinca nesse flop, eu acho que ele já teria mandado também, então eu teria que ter uma leitura muito, muito forte que ele não blefaria nesse river. Porque eu não tenho ouros, eu tenho os blockers principais, então... Sim. Eu acho que eu iria pra call mesmo. Por mais que não seja um call muito feliz, faz parte de dar uns bluff catch também de vez em quando bem close. Eu gostaria de me ver dando overcall aqui. Acho que é a linha padrão mesmo. O Nubladon que abre, como ele tem esse range dele meio loose, eu acho que é bem ok a gente ir de overcall e as blinds atrás não se mostram muito agressivas. Então acho que é bem ok a gente ir de overcall. Se as blinds fossem agressivas, com muito squeeze, se o Nubladon que tivesse nas blinds, eu já acho que a gente deveria foldar essa mão pro overcall, mas como as blinds estão bem tight, estão jogando mais de call e a gente tem a posição absoluta no pós-flop, então acho que é bem ok a gente ir de overcall aqui nesse spot. Eu não acho totalmente condenável, não, ainda mais que você cobre stack de todo mundo, mas eu preferiria dar esse overcall caso no lugar do valete fosse uma carta mais conectada embaixo. Por mais que ela seja double suited e tal, eu acho que ela não vai te colocar em situações muito fáceis assim pra jogar num sanduíche, entendeu? Sim. Querendo ou não, se o Nubladon que ele se beta e eu tenho que decidir com a blind aqui atrás, eu fico num spot meio merda mesmo, mas... Acho que a gente pode adotar as duas linhas. Eu não falo que a minha linha de overcall é 100% perfeita, mas eu também acho que a gente pode depender pros dois lados, dependendo do momento do torneio. Eu acho que o padrão aqui é o check behind mesmo, mas eu acho que a gente pode decidir de bet, mas se for pra decidir de bet, não é um spot que a gente vai ficar barrelando múltiplas streets, então eu só betaria um 400, só pra ver se a gente leva o flop mesmo, porque querendo ou não, o Nubladon que quando ele check, ele basicamente desistiu, então a gente tá jogando basicamente contra o Ento Major, que ele tem uma tendência tight, então acho que é bem ok a gente tentar dar um betzinho pra ver se leva esse. Um size pequeno, né? Size pequeno resolve. Mas é por esses dois motivos, pelo motivo do Ento Major ser bem tight e o motivo do Nubladon que ter checkado, então acho que a gente tem um spot bom pra gente dar um blefe. Gostaria que fosse um pouquinho maior, porque 300 acho que fica bem fácil do vilão dar o call. É que se você planejar dar duas, que eu acho que dá mais veracidade pra tua mão, eu acho bem ok ser só 300. De novo, como o Mort tava no Big Blind, eu acho que aquela mão da bolsa da gente pode abrir, devido ao Mort tá no Big Blind e o nosso button ser bem tight. Mas só por esses dois motivos, mas aquela mão ela é um fold padrão assim do cutoff, se a gente não tivesse nenhuma info, mas vendo que o Mort não jogou nenhuma mão em 20,
O Enter Major tá bem tight e o Small Blind não é um cara que tá particularmente tribetando muito, então acho que é bem ok a gente abrir essa mão. Beleza. Acho que é um fold bem tranquilo da MP, não vejo pra que dar esse call. Geralmente quando for standard a gente não vai comentar, mas só pra retificar. Em relação a esse bet aqui, multi-way, eu acho que sendo dois ranges bem tights, a gente tem que ter um plano de ficar barrelando múltiplas streets. Como a gente vai ter esse plano de barrelar múltiplas streets, eu acho que nosso primeiro size eu acho que é bem ok, a gente bem pequeno. E nas próximas a gente polariza mais. Mas se a gente tiver esse plano nesse flop contra esses dois oponentes, a gente tem que ter em mente que a gente vai sair barrelando múltiplas streets, porque querendo ou não, vai atingir bastante o range tanto do SB quanto do MP, então eu gosto desse size, mas já tendo em mente que a gente vai ter que sair barrelando turn e talvez river ainda, assim, tem bastante trincas, tem bastante dois pares, bastante 9-10, tem bastante rei dama 10, rei dama valete. Sim. Outra observação também, vamos supor que eu não tivesse a dama, fosse as As 2 e 3, aí eu acho que já seria um give up. Mas como a gente tem a dama, eu acho que já fica um spot, e o backdoor, eu acho que fica um spot bem legal pra gente ir de bet, primeiro porque a gente bloqueia uns altos de full house, querendo ou não, isso é 4% a menos da probabilidade do cara ir de full house até o river. E a gente ainda tem um gut shot adicional contra um eventual trinca. Então, por esses componentes da mão, acho que é bem o que a gente de bet pequeno aqui, com os planos de continuar barrelando. Então, por esse motivo, eu acho que é bem ok esse bet aqui. Se a gente tivesse as As 2 e 3, sem o backdoor flush, sem a dama, e sem todos esses componentes aqui, eu acho que a gente tem que dar check e give up mesmo. Perfeito. Isso daí é importante pro pessoal ver que não é só sair barrelando com as As, eu tenho o bloco, eu vou barrelar e pronto, entendeu? Sim. De novo, é um fold bem padrão, às vezes eu vejo alguns jogadores pensando que tem odds, mas é muito difícil realizar a equidade daquela mão, então eu só vou fold pré-flop mesmo. Beleza. É bom ressaltar isso. Só vendo a mão que... eu acho que é bem ok o fold dela mesmo. Sim. Tranquilo.